Olá, olá, muito boa noite a todos vocês. Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês nessa webinar que tem o patrocínio da Abbott Nutrição, juntamente com a parceria com a ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. Muito obrigado por você estar aqui conosco e hoje nós temos o prazer, a honra de apresentar o Dr. Carlos Alberto Veruzzi com esse tema, importância da hidratação em crianças, adultos e idosos. O professor Dr. Carlos Alberto Veruzzi, ele é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo e diretor da ABRAM, da Associação Brasileira de Nutrologia, e coordenador do Departamento de Nutrologia Esportiva da ABRAM, além de professor da pós-graduação em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia. Nós vamos, então, dar a palavra aqui ao Dr. Veruzzi e já antecipadamente agradecendo a presença de todos vocês e que, lógico, durante a aula, a apresentação e no final, vocês podem fazer as perguntas por escrito no chat e o Dr. Veruzzi, então, no final, irá responder. Muito obrigado a vocês e passo, então, a palavra ao professor Dr. Carlos Alberto Veruzzi. Uma boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite da Associação Brasileira de Nutrologia, na pessoa do Dr. Durval Ribas Filho. É um prazer poder estar aí falando para todos os participantes e agradecer o apoio da Abbott Nutrição, que sem essa equipe da Abbott não seria possível nós estarmos agora reunidos. O assunto é a importância da hidratação em adultos, idosos e crianças. O objetivo dessa apresentação é identificar o desequilíbrio hidroeletrolítico e instituir a reidratação oral precoce. Bem, a composição corporal em água ela é importante para nós termos uma ideia de, desde que nascemos, as porcentagens de água pode chegar a 84% numa criança ainda de colo. E isso vai diminuindo à medida que a faixa etária avança, até chegar aos idosos, que pode, nos homens, chegar até 65%, 67% do peso corporal, e nas mulheres entre 55% e 57%. Nós vamos ver agora que estas faixas etárias, crianças, principalmente crianças até 1 ano de idade, e os idosos, exatamente nesses extremos de porcentagem de água, são aqueles que vão ter um cuidado maior na prevenção do quadro de desidratação. A criança de colo, porque tendo sede, ela não tem como sair do colo para ir buscar o líquido. E lá no outro extremo, o idoso, que já pode ter problemas de hipotalâmicos para sentir a sede. O idoso pode, já desidratando, ter a água à sua frente e não ter essa iniciativa de beber água. Então, os grupos populacionais com maior risco de desidratação é a criança, como mostra este estudo de revisão, onde 80% das crianças no mundo, 60% no mundo, podendo, em determinados grupos, chegar a 98%, entre 4 a 13 anos,
não cumpriam as diretrizes de ingestão de água. Os idosos, por esse guideline do ESPEN, diz que na desidratação em residência os idosos podem apresentar 38% e hospitalizados idosos 58%. Obviamente, já pela condição de idoso, levando a sérias consequências para a saúde. Então, é aquilo que eu falei dos extremos, quer dizer, crianças e idosos. Mas qual a recomendação de líquidos? Este quadro mostra que desde os bebês que estão com aleitamento materno e aqueles que desmamam precocemente, já é introduzido alguns outros líquidos, como o suco e a própria água potável. À medida que a faixa etária vai aumentando, a recuperação é por bebidas em geral, inclusive a água potável, chegando à condição adulta, onde homens precisam, em média, 3,7 litros de líquidos por dia e as mulheres 2,7 litros por dia. As condições fisiológicas da mulher, como a gravidez, pode elevar a 3 litros por dia a necessidade, e na lactação, mais ainda, em 3,8 litros por dia. Então, identificando a desidratação nos grupos vulneráveis, começamos pelas crianças. Vejam que aqui nós temos um quadro que mostra uma escala de desidratação que vai desde a aparência das crianças, desde o normal até crianças que estão inquietas, letárgicas ou irritáveis ao toque, até condições de sonolência ou até comatoso. Os olhos vai desde o normal a ligeiramente afundado até mais afundado. As mucosas desde úmida a pegajosas até seca. E a lágrima normal quando a criança chora, que seria 0 ponto, diminuição da lágrima quando a criança chora, até a ausência da lágrima quando a criança chora. E é interessante chamar a atenção de que crianças que choram sem lágrima, muitas vezes os pais dizem, ou amigos, é birra, porque chora e não corre lágrima. Pode estar caminhando para desidratação. São 2 pontos. Então, 0 ponto, menos de 3% o grau de desidratação. 1 a 4 pontos, nós já temos uma desidratação leve, de 3 até 6%. E 5 a 8 pontos, somando isso tudo, nós temos uma condição moderada a severa, com mais de 6% como grau de desidratação. E os idosos, nesse grupo vulnerável? Pegando aquele documento do ESPEN, o guideline atualizado, recente, adultos mais velhos, a depressão líquidos e sal, com vômitos e diarreia, deve ser avaliada através da verificação de um conjunto de sinais. É provável que uma pessoa com pelo menos 4 destes 7 sinais tenha uma depressão de volume moderado a grave. Quais são os sinais? Confusão, fala não fluente, fraqueza extrema, mucosas secas, língua seca ou enrugada e olhos fundos. São os 7 sinais, de 4 o idoso apresentando, é uma condição de desidratação
depressão moderada grave. Quais são as principais causas desse desequilíbrio hidroeletrolítico? São várias as causas, principalmente as infecções, por exemplo, dengue, chikungunya, zika, apresentando ao mesmo tempo febre e diarreia. Ou seja, as gastroenterites, as diarreias, são aquelas que parecem as maiores causas de aceleração do desequilíbrio hidroeletrolítico. Infecções pulmonares, uso de diuréticos sedativos, queimaduras, desde a queimadura da criança exposta ao sol, até queimaduras graves, como aquelas de internação hospitalar em adultos também. As disfagias orofaríngeas, as infecções urinárias, a diminuição da sede hipotalâmica, como eu havia falado nos idosos, que não sentem ou está diminuída a sede, febre alta, com convulsões, acidente vascular cerebral e câncer. São algumas das condições que precipitam o desequilíbrio hidroeletrolítico, dentre tantas outras. Aí nós temos aqui uma condição da Organização Mundial da Saúde, um guidelines, sobre, na condição de desidratação, a solução oral de reidratação que deve ser instituída nas primeiras 4 horas. Vejam que nós temos desde a criança com até 5 quilos, à medida que aumenta a idade e o peso, até pré-adolescente e adolescente, o volume que tem que ser oferecido nas primeiras 4 horas de solução reidratante oral. Ou seja, uma condição que seria aquela mais de 6% em grau de desidratação, ou seja, moderada a severa. E uma coisa importante em relação à criança, a solução de reidratação oral, que antes era usada por recomendação da Organização Mundial da Saúde, com uma concentração de sódio em torno de 90 miliequivalente por litro, quando se usava, tinha que se adicionar 100 a 200 ml de água. Hoje, com 75 miliequivalente ou menos, não há necessidade de complementar com água pura e só com a solução nesta condição de sódio é suficiente para oferecer, dentro dessas primeiras 4 horas, uma condição de recuperação. Um outro aspecto importante é por que determinadas soluções de reidratação oral utilizam na fórmula o zinco. Por quê? Porque, por orientação da própria OMS e o Fundo de Nações Unidas para a Infância, eles recomendam entre 10 e 20 miligramas de zinco para crianças com diarreia, porque é um mecanismo específico de melhora da integridade intestinal e na defesa contra os patógenos intestinais. Nos países de baixa e média renda, milhões de crianças se sabe que sofrem de diarreia grave a cada ano. A desidratação é em torno de 500 mil por ano. Então, a suplementação com zinco, ela pode ajudar a reduzir a duração e a gravidade. Então, é um benefício adicional numa solução de reidratação oral, onde tem sódio, potássio, glicose, e aí entra uma certa quantidade de zinco. E qual é a eficiência absortiva de sódio e glicose nestas soluções de reidratação oral? Ou seja, por que oferecem na fórmula glicose e sódio?
O mecanismo do sódio e da glicose é bem entendido como mostra esta figura. A glicose, quando é oferecida junto com o sódio, eles têm duas condições de entrada na célula do epitélio intestinal. Uma pelo sódio, que é facilitada através do seu carreador. E a glicose tem que utilizar o mesmo carreador do sódio, porque precisa entrar contra um gradiente de concentração. Lá dentro da célula epitelial, o sódio vai ser passando pela membrana basocelular, pela TPase, vai acontecer quando a concentração de glicose aumentar dentro dessa célula epitelial. Aí o sódio passa. E a glicose precisa de um transportador, que é o GLUT2. Então, cada molécula de glicose que tem acesso, que entra, é acompanhada por duas de sódio. Logo, esta combinação sódio-potássio é a melhor combinação de reidratação ou recuperação da desidratação via oral. E quanto à palatabilidade? Quanto à palatabilidade, existem vários estudos mostrando que a composição de uma solução de reidratação oral, ou seja, com flavor, flavorizada, ela aumenta a ingestão do líquido. E esse estudo mostrou que quando se tem um soro caseiro, por exemplo, e para que a criança tenha uma ingestão maior, se fez o teste com suco de maçã, suco de laranja, e foi mostrado que entre o suco de maçã e suco de laranja acrescentado, ou seja, 20 ml em 80 ml da solução, não foi boa para a maioria das crianças suco de maçã e não foi boa para a maioria das crianças o suco de laranja. Ou seja, a fórmula desenhada com a solução de reidratação oral flavorizada, além de não ter alterações no equilíbrio da glicose e dos sais minerais, ainda iniciou ou incentivou a ingestão maior. Conclusão: para a ótima composição de uma bebida para substituição de líquido, mostrou que a composição de carboidrato e eletrólitos afeta a ingestão, a absorção, a retenção e a distribuição de fluidos e solutos para restaurar grandes perdas de fluidos, como as doenças diarreicas. Então, uma bebida ideal para reposição de fluido deve ser personalizada, de acordo com as necessidades específicas, condições ambientais, benefícios desejados, características individuais, como a palatabilidade, que pode aumentar a ingestão voluntária. E o terceiro grupo? O terceiro grupo é o grupo de esportistas atletas. É um grupo também vulnerável. Por quê? Porque a composição em água corporal de um esportista e um atleta, comparado com 60% de água no peso total do corpo, na massa muscular, eles têm 74% de água. Ou seja, o músculo, a massa magra, ela não funciona em meio seco. O músculo precisa de uma hidratação maior do que a do corpo todo para funcionar. E aqui está a proporção
da água intra e extracelular. Por que isso é importante? Porque uma desidratação num esportista, num atleta, ele perde mais água intracelular do que água extracelular. Então, o normal é uma proporção de 3:2 de intra para extracelular. As necessidades relativas de líquidos, em se tratando de esportista atleta, podemos também comparar com trabalhadores. Por exemplo, um trabalhador de forno de alta temperatura na siderurgia pode ser comparado com um atleta, em função do risco de desidratação. Então, vejam que aqui, neste eixo vertical, é o requerimento, é a recomendação por dia de líquido. Aqui está em quarts, que equivale a mais ou menos 400 ml. Então, se eu pego, por exemplo, 10 quarts, eu teria 10 vezes 450 ml. Vejam que, desde o sedentário, à medida que a temperatura aumenta, aumenta a necessidade hídrica, passando por vários níveis de intensidade do trabalho, até chegar numa condição de trabalho pesado ou exercício pesado, onde tem aumento do número de calorias por dia e uma recomendação diária de líquidos muito mais elevada do que a recomendação para a população em geral. Então, a hidratação médico-esportiva, ela oscila entre desidratação de um atleta esportista a uma reidratação oral adequada para ficar em euhidratação, até uma condição que não é muito diferente do risco da desidratação, que é a hiperidratação, o excesso de consumo de água, que podemos até falar, entre aspas, uma toxicidade pelo excesso de água. Então, nós sabemos há muito tempo que atividades prolongadas, endurance, maratona, triatlon, natação de endurance, natação, então, de fundo, leva na desidratação diversas situações de alteração da termorregulação pela desidratação desse tipo de atleta em modalidade esportiva, sistema cardiovascular e o metabolismo. Então, é bem aceito que um corredor tem um risco maior de desidratar do que quem faz musculação durante uma hora numa academia. Agora, o que não se tinha certeza eram nas atividades intermitentes e intensas, principalmente nas atividades em ginásio, fechadas e com grande público assistindo. O que quer dizer isso? Aumento da temperatura do ambiente, aumento da umidade relativa do ar do ambiente, que se dá no basquetebol, no voleibol. Então, nas atividades intermitentes, não endurance, nós temos vários estudos mostrando que o atleta hipohidratado ou desidratado altera a força, pode aumentar a velocidade, pode aumentar o tempo de reação, pode ter problemas com habilidade motora, com aspectos cognitivos e concentração. Então, não é só nas modalidades esportivas de endurance que nós temos risco de hipo ou desidratação dos esportistas atletas.
Recomendações de bebidas no esporte. Bem, é o primeiro grupo de toda a suplementação, de todos os guidelines até agora. Eu trouxe dois que são do Colégio Americano de Medicina do Esporte, publicado em 2016, e recentemente do Comitê Olímpico Internacional de 2018, dentro da categoria Sports Foods, suplementos hidroeletrolíticos, ou seja, a maior evidência científica que funciona. E antes do exercício, então, como é que são essas bebidas? O que é recomendado? Pelo menos 4 horas antes do exercício, as pessoas devem consumir em torno de 5 a 7 ml por quilo de peso corporal de uma bebida esportiva ou água, que tem que permitir tempo para que o indivíduo excrete o excesso, até para identificar a cor da urina. Existem cartões que podem ser baixados da internet com cores de urina. A cor que ficaria dentro de uma condição boa de hidratação é de 1 a 8, a condição 4 de cor. Não tem indicação do uso de expansores plasmáticos como glicerol, porque aumenta muito o risco do atleta ter que urinar durante a competição e não favorece em absoluto com comparação com a bebida esportiva e ou água. E o desempenho para a euhidratação é só água e bebida esportiva. Logo, o uso de expansores plasmáticos deve ser desencorajado. Durante o exercício, o objetivo é fazer com que o atleta não chegue com mais de 2% do peso corporal perdido. E, importante, o atleta que chega com o mesmo peso que começou a sessão de treino, superior a 1 hora, por exemplo, fica em observação. E se chegar com mais peso do que quando iniciou a sessão de exercício, mais observação ainda. Então, esses atletas não podem nem estar com excesso de 2% e nem também ter tido ganho de peso durante a sessão de exercício. A hiperidratação tem que ser desestimulada exatamente pelo risco de hiponatremia. Para eventos maiores, consumindo carboidrato, 0,7 grama por quilo de peso corporal por hora, que dá mais ou menos 30 a 60 gramas por hora, tem prolongado a performance de endurance, porque poupa o glicogênio muscular. E o glicogênio muscular, como todos sabemos, é limitado. Então, quando chega o glicogênio em níveis críticos, não é só a hipoidratação ou a desidratação que vai alterar a performance durante a sessão de treino ou competição, mas sim um nível crítico de gasto de glicogênio muscular. E nós sabemos também que cada grama de glicogênio atrai 3 gramas de água. E depois do exercício, para recuperação rápida, na prática, nós calculamos peso antes de começar o treino ou a competição, peso depois do treino ou competição. Aquele peso perdido vai ser reposto 150% em líquidos. E importante, consumir bebidas de reidratação
contendo sódio e alimento salgado nas refeições seguintes. Então, vejo que eles enfatizam a necessidade da recuperação do sódio. Aqui nós temos um quadro comparativo de concentração de nutrientes de bebidas esportivas e suplementos hidroeletrolíticos. Vejam que, comparado com o quadro da Anvisa, publicado lá em 2010, quando eram registrados esses produtos, a diferença que as bebidas esportivas podiam ir até 8% de carboidrato e os suplementos hidroeletrolíticos até 4%. O sódio e o potássio, em quantidade e concentração menor na bebida esportiva, ao passo que no suplemento hidroeletrolítico a concentração de sódio e potássio é maior. Isto faz com que haja uma aceleração da absorção desses suplementos hidroeletrolíticos na recuperação de líquido e sódio perdidos. Então, tanto o sódio como a glicose que participam dessas soluções, o sódio e o carboidrato, no sentido de estimular a ingestão voluntária, e ambos promovem a absorção intestinal da água. O sódio evita a redução do sódio sanguíneo e o carboidrato retardando a fadiga mental e física naquilo que eu falei, principalmente na depleção do glicogênio muscular. Conclusão: Comitê Olímpico Internacional, o último guidelines publicado sobre suplemento e alta performance no atleta. Vejam aqui o sumário, eu extraí aqueles suplementos hidroeletrolíticos de substituição de líquido perdido, a concentração de sódio recomendada, a concentração de potássio aqui em milimol por litro e baixa concentração de carboidrato, ou seja, 2 a 4 gramas por 100 ml, que é 2 a 4%, para acelerar a recuperação. Então, vamos usar estas substâncias hidroeletrolítico, essas substâncias orais, para uma rápida reidratação em função do peso perdido, quando há uma perda importante de sódio, principalmente nas atividades de endurance, e uma rápida reidratação seguida, então, do fluido e do sódio nos déficits combinados. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Verutsky. Muito obrigado aí pela excelente palestra. Nós, então, vamos fazer aqui algumas perguntas. Antes disso, eu quero novamente agradecer a Abbott, através da senhora Patrícia Ruffo, que está nos acontece, doutor Verutsky. Ok, nós temos uma pergunta aqui interessante. Qual que é o ideal de líquidos a serem ingeridos pelos idosos, doutor Verutsky? Em condições normais, praticamente é o mesmo dos adultos. Os idosos masculinos, 3,7 litros por dia, e as idosas, 2,7 litros por dia. Veja que essa diferença é pela massa muscular do idoso em relação à idosa. Mas depende do estresse térmico. Um idoso que vive lá em Alagoas, no calor, é diferente de um idoso que vive em Porto Alegre, no frio. Ambos podem ter o mesmo problema hipotalâmico de não sentir sede total,
Mas o estresse térmico, a temperatura, umidade relativa do ar, isso vai influenciar numa necessidade até maior para aquele idoso, principalmente se esse idoso é fisicamente ativo. Aí ele vai entrar naquele gráfico que eu mostrei, que à medida que a temperatura aumenta e a intensidade do exercício que o idoso está fazendo também é maior, ele vai necessitar volume de líquido também maior. Ok. Doutor Verucci, outra pergunta. Poderia comentar sobre sucos, como suco de maçã, ou mesmo bebidas, né, do tipo isotônica, né, que tem várias aí no mercado, para usar nos casos de diarreia? Nos casos de diarreia, ou seja, doença, há uma tendência e até recomendação que eu mostrei aqui de usar a solução de reidratação oral. Por que isso? Porque essa solução ela é desenhada com quantidades, solutos em sódio, em potássio, muitos incluindo zinco, e uma quantidade de glicose que não pode ser hiperconcentrada, como num refrigerante comum, por exemplo, que eu tenho lá 15% de glicose, e nós vimos que a absorção melhor se dá com 2, 4%. Então, essas soluções são desenhadas, são estudadas de acordo com a necessidade orgânica do indivíduo, principalmente numa condição de doença. Se eu fornecer o suco vai ter mais frutose, vai ter mais carboidrato, não necessariamente vai ter um balanço adequado de sódio e potássio, pode faltar um e o outro aumentar, ou seja, aquela experiência que eu mostrei da palatabilidade, ou seja, mostrou ali naquele estudo que quando pegou um soro caseiro e juntou o suco, alterou a composição dos eletrólitos. E dentro desse contexto, aqui também está solicitando, bom, mas e a água de coco? Ela teria aí esse mesmo efeito dessas soluções isotônicas? Não. Ela tem água de coco, ela funciona como líquido. Água potável, água de coco, funciona como líquido, mas ela não pode substituir uma solução de hidratação oral desenhada para uma doença. Certo. Aqui, outra pergunta. A baixa ingestão de água em idosos tem relação com a constipação intestinal? Como aumentar a ingestão hídrica nessa população que geralmente tem pouca sede? Exatamente. Por isso que a gente fala, entre aspas, forçar a ingestão líquida. O que é forçar? Forçar é oferecer. E oferecer, aí vem o aspecto da palatabilidade. Oferecer com sabor que o idoso gosta. Hoje nós temos aí no mercado várias soluções de reidratação oral com vários sabores. Mas vejam, não são sabores porque foi colocado suco natural. São sabores de flavorizantes que não alteram a composição dos eletrólitos. Agora, tem que oferecer. Se o idoso necessita 3 litros por dia, tem que ser oferecido. O que ele mais gosta? Mate, chimarrão. O que ele gosta? De chá. O que ele gosta? De água gelada. Tem que oferecer. Então, se ele começar a reduzir esta ingestão, temos que entrar com a solução de reidratação oral
com cheiro e sabor que seja mais agradável, porque ele vai aumentar a ingestão. E é importante observar a cor da urina do idoso. Eu falei, é importante baixarem da internet o cartãozinho de cor de urina. Quando o idoso urinar, vai verificar qual é a cor. Não pode ser uma cor que está escurecendo, tendendo à cor do chá da Índia. Ele tem que ficar no nível 4, 3. Isso é fácil controlar. Outra pergunta sobre os idosos. A recomendação hídrica para idosos é independente do peso ou não? Pode ser calculado pelo peso, mas a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda um volume fixo, que é esse que eu mostrei para adulto. 2,7 para mulher, 3,7 para homens. Mas isto para uma condição de temperatura amena. Então, o volume, ele pode partir desse fixo. E vejam, reidratação oral é uma condição individual. Ela não é matemática. Eu não posso fazer um cálculo de tantos ml por quilo de peso pensando que eu vou reidratar de forma adequada. Se o estresse térmico estiver variando, eu vou errar nesse cálculo. Então, é individual. Aliás, é individual para a criança, é individual para o adulto, é individual para o atleta. Ninguém reidrata um atleta senão individualmente. Eu tenho que trabalhar do lado dele, pesando antes do exercício, pesando depois do exercício, para ver a variação de peso que ele perde. Isso pode ser feito com o idoso. Quando ele levantar de manhã, pesa ele para ver quanto ele tem de peso. Antes de dormir, no final do dia, pesa de novo, para ver que tipo de variação ele apresentou de peso. Verutski, o senhor recomendaria a água aromatizada para idosos, para que eles possam, de alguma maneira, ingerir mais água pela palatabilidade? Sim, na ausência de doença, o risco de mais de 5, 6% de desidratação, sim. Assim como eu falei no chá, nos chás, nas infusões, a própria pirâmide alimentar, por exemplo, pega a pirâmide mediterrânea, a base dessa pirâmide são líquidos. Ou seja, a base quer dizer maior oferta em termos quantitativos por dia. E ali, então, tem as infusões, café, etc. Então, a água flavorizada também é um benefício. Agora, não para um idoso que está com diarreia. Aí nós temos que ir para a solução de reidratação oral, porque ele está perdendo sódio também. Água flavorizada não vai dar isso. Dr. Verutski, o espessante tem o mesmo efeito de hidratação em idosos que têm dificuldade para deglutir o espessante? Não. É aquilo que eu falei em relação à hidratação do atleta, que tentaram usar, vários estudos, usar o glicerol, um expansor. Tá? Então, quando nós usamos alguma substância que não seja glicose, potássio, sódio e o zinco, toda substância que entrar aí vai alterar a composição adequada de uma solução de reidratação oral. Então, se usar algum espessante, alguma mucilagem, porque ele tem constipação crônica, por exemplo, não há problema
desde que ele não esteja doente, ou seja, com diarreia. Doutor Verutsky, então, aquela continha que todo mundo gosta de dizer aí, olha, você tem que ingerir 40 ml de água por quilo por dia, ela, portanto, é muito relativa. Você acha que não é um cálculo adequado para nós prescrevermos como recomendação aos pacientes idosos? É uma substituição da quantidade absoluta do líquido dia. Por exemplo, 40 ml por quilo. Pega um idoso de 70 quilos, dá 2.800, se está certa a minha conta. Certo? 2.800. 2.800 é uma média, quer dizer, ele pode ir até 3,7. A mesma coisa se faz em relação à mulher idosa. Então, seja o valor absoluto ou o valor relativo pelo peso, vai se chegar na mesma média. O importante é que estes valores não nos dão segurança na prescrição se eu não acompanhar individualmente esse idoso. Se ele é sedentário, é uma coisa. Se ele é fisicamente ativo, é outra. Exato. Quer dizer, como sempre, né, doutor Verutsky, cada caso, evidentemente, é um caso, né? Principalmente na hidratação. Exatamente. Bom, de qualquer maneira, então, não temos mais perguntas, nós vamos encerrar, mas antes disso, eu quero agradecer a Abbott Nutrição, através da senhora Patrícia Rufo. Quero agradecer a todos vocês aí, em nome da Abbott, em nome da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, muitíssimo obrigado, e desejar a todos muito boa noite, muita saúde, e deixar, então, as palavras finais para o nosso palestrante, Dr. Carlos Alberto Verutsky. Eu queria agradecer à ABRAM pelo convite, o apoio que a Abbott deu e, principalmente, também aqueles que se inscreveram, que vieram aqui buscar alguma orientação dos seus pacientes, sejam crianças, sejam idosos, sejam esportista, atleta, que é aquilo que nós temos atualmente. Eu enfatizo mais uma vez que é importante acompanhar individualmente cada pessoa que vai receber orientação, tanto na hidratação normal, como na reidratação por perda de fluidos e perdas de sais. Muito obrigado, doutor Durval, pela oportunidade.